Tal como muitas outras práticas com as faculdades interiores, não é aconselhável que outras pessoas saibam acerca do seu interesse real nesses assuntos. Na realidade, não se deveria dizer nada a ninguém, a menos que essa pessoa ou pessoas sejam de sua absoluta confiança e com as quais você se identifique completamente. E nesse caso, você também deverá se conscientizar de que em algum momento posterior à sua revelação, essa pessoa ou pessoas irão comentar a respeito com outras pessoas, excetuando-se o prejuízo que poderia ser causado em seu trabalho interior, em virtude das coisas que as outras pessoas lhe dizem, e especialmente nos estágios iniciais do seu desenvolvimento, e até mesmo em virtude daquilo que as pessoas pensam. Você estará trabalhando quase que exclusivamente com o seu pensamento, não é certo? Justamente por esse motivo, é preciso precaver contra a dispersão da sua atividade pelo simples fato de comentar a respeito do que está fazendo. Geralmente, quando nos perturbamos ou ficamos excitados ou perplexos por algum motivo, a maneira mais rápida de se acalmar é falar a respeito daquilo que se está sentindo. Ao longo do tempo, isso pode ser benéfico ou não, dependendo do tipo de pessoa com quem se fala sobre o assunto, mas de qualquer maneira, ao menos naquele momento, a sua forma de pensamento e a sua emoção se dissiparam. Portanto, fique atento e preste muita atenção às imagens e aos pensamentos da visualização criativa, especialmente aqueles que você não deseja dissipar. Guarde-os somente para você, tal como manteria guardado a 7 chaves um objeto cobiçado por todos, mas que pertence apenas a você. Veja bem, apenas o trabalho que você executa a nível interno é que precisa ser preservado. Aquilo que você pratica a nível externo pode ser visto por qualquer um. E se as pessoas prestarem atenção, poderão até mesmo imaginar que compreendem o que você está fazendo. Que diferença isso pode fazer, desde que o resultado desejado seja obtido de maneira satisfatória? Um exemplo. Um jovem trabalhava numa pequena indústria mecânica na linha de produção de tornos, moinhos industriais, fresas e outros equipamentos. Ele queria muito poder trabalhar na fabricação dos grandes tornos, o que lhe daria, além de um bom aumento de salário, muito mais prestígio e status dentro da empresa. Infelizmente, essa era a ambição de todos os outros que com ele trabalhavam naquela seção. O nosso jovem, todavia, não se contentou em simplesmente ambicionar aquele cargo. A mãe do rapaz tinha algum conhecimento sobre mentalização, e embora ele não tivesse prestado muita atenção às técnicas que ela tentava lhe transmitir, conseguiu guardar alguns dados muito valiosos a respeito. Começou então a observar com redobrada atenção tudo aquilo que os experientes torneiros faziam durante a montagem dos tornos gigantes. Anotou todos os movimentos daqueles homens até os mínimos detalhes. Sempre que tinha uma chance, aproveitava a folga dos colegas ou quando estavam almoçando, para ir até perto dos tornos e observar tudo ao redor, desde os equipamentos propriamente ditos até as peças e ferramentas utilizadas na montagem, e até mesmo os bancos onde os operários sentavam. Porém, isso não foi tudo. Redobrou os cuidados que normalmente tomava no desempenho de suas tarefas, tornando-se ainda mais eficiente, e a cada pausa no trabalho, e essa foi a parte secreta de sua operação, o rapaz fechava os olhos por alguns momentos e se enxergava, trabalhando num daqueles tornos gigantes, realizando com pleno domínio e segurança todos os movimentos que havia observado seus colegas realizarem, girando as roldanas,
empurrando e soltando alavancas e embreagens que controlavam o equipamento pesado. Conseguiu ver as peças dos pistões saindo da cortadora, bem como uma porção de outras peças que ele queria fazer. Passadas algumas semanas, ocorreu que, por uma série de circunstâncias, surgiu uma oportunidade para que alguém fosse colocado temporariamente naquela seção. Essa seria uma oportunidade para aprender e ser futuramente reconhecido como operador de torno. O nosso jovem, sem dúvida, ofereceu-se para preencher a vaga. Tempos depois, seu superior lhe disse: o fato decisivo para sua transferência e promoção foi a sua confiança em assumir os controles. Você se sairá muito bem, e não estou nem um pouco surpreso. Por várias vezes, flagrei você observando atentamente a operação desse torno. O exemplo seguinte é um pouco mais complexo. Uma jovem queria morar fora de seu país, embora não visse diante de si nenhuma possibilidade real para que isso acontecesse. Como esse projeto era muito importante, a nossa jovem começou a praticar a visualização criativa com a técnica da estrela, descrita no capítulo 7. Algum tempo depois, a jovem teve uma chance de passar umas férias em outro país, não muito distante do seu próprio. Contudo, ela não desanimou. Aceitou a proposta, pois aquilo já era o começo de algo maior. Durante aquelas férias, a moça conheceu muita gente e trocou endereço com várias pessoas. Muitos desses amigos de viagem sumiram, como é de se esperar. A jovem, entretanto, não desistiu da prática da estrela e no ano seguinte, de repente, ela recebeu uma carta de uma daquelas pessoas distantes. Era a carta de uma senhora que havia recebido uma bela soma de dinheiro e desejava aproveitá-la da melhor maneira possível, ou seja, viajando, mas não tinha vontade de ir sozinha. Ao se lembrar de como a jovem era apaixonada por viagens, decidiu escrever-lhe e convidou-a para irem juntas. Assim aconteceu novamente. Nem tudo deu certo. Durante a viagem surgiram sérios desentendimentos entre as duas, levando a senhora a abandonar seu projeto de férias e interromper a viagem naquele ponto, retornando ao seu país de origem imediatamente. A jovem, porém, ficou, e quando percebeu, já estava trabalhando e morando no país de seus sonhos. Se ela tivesse realizado esse desejo um ano antes, quando saiu de férias por sua conta, certamente não teria conseguido permanecer lá. Um aspecto interessante a respeito da visualização é que ela lhe oferece a oportunidade de visualizar inúmeras coisas relacionadas ao seu desejo, pois não é apenas o seu objetivo que você deverá visualizar. O segredo é que quanto mais claras forem suas ideias a respeito daquilo que você está fazendo, muito melhores serão os resultados de sua visualização. Descreveremos agora uma experiência que poderá ser-lhe muito útil. Tente agora visualizar, ou ao menos pensar em algo concreto que você conhece. Como, por exemplo, uma casa numa rua pela qual você costuma passar sempre. Ou então, um monumento famoso, o Cristo Redentor ou a Torre de Pisa, de sua cidade ou que você já tenha visto inúmeras vezes em fotos ou cartões postais, ou quem sabe, uma serra ou uma montanha da qual você particularmente se lembra. É importante que isso seja fácil de ser recordado, mesmo levando-se em conta que nesse estágio do aprendizado você ainda não seja capaz de vê-lo. Se quiser refrescar a memória antes de tentar, uma foto ou um quadro contribuirão muito para que a imagem visualizada seja clara. Feche os olhos e tente vê-la o mais claramente possível. Se por acaso, nesse estágio, você ainda não conseguir ver a imagem nos mínimos detalhes, sabemos que você será capaz de, pelo menos, vislumbrar os seus contornos. De qualquer forma,
Tente produzir uma imagem que não exceda as dimensões de uma caixa de fósforos. A partir do instante em que você conseguir firmar um contorno, ou ao menos ter a sensação de estar perto do objeto que você está visualizando naquele momento, que pode parecer estar diante dos seus olhos, ou então flutuando em algum ponto dentro de sua cabeça, isso agora não tem importância. Ainda com os olhos fechados, levante um dedo e traga-o até você, tentando tocar o centro de seu quadro mental com ele. Faça essa experiência como se você estivesse olhando um binóculo ou num telescópio e assim, ao tocar a lente com o dedo, você estaria manchando e obstruindo a cena. Você deverá sentir a ponta do seu dedo tocando a sua testa. Onde? Geralmente na área, logo acima do nariz, entre as sobrancelhas. Repita a experiência, assegurando-se de que tocou o ponto certo, pressionando forte o local com a ponta do dedo por cerca de 30 segundos, de tal maneira que você ainda esteja consciente do ponto exato depois de ter retirado o dedo. Neste momento, você acaba de fazer uma descoberta muito importante. Ao praticar a visualização, segundo as várias técnicas descritas neste livro, você irá descobrir que ficará muito mais fácil, conveniente e eficiente para você atingir os seus objetivos, se desde o início você souber onde está colocando o seu quadro. Preste atenção às pessoas ao seu redor. Toda vez que alguém tenta se lembrar de alguma coisa, ou quando está tentando fazer uma operação matemática difícil de cabeça, certamente você já reparou que as pessoas frequentemente levam os dedos à testa. É certo também que a habilidade para visualizar não é a mesma em todas as pessoas. Essa capacidade não é a mesma até mesmo numa pessoa em fases diferentes ou em diferentes estados de saúde. Muitas pessoas que, quando jovens, tinham o dom da visualização, depois de adultos, sentem que perderam grande parte dessa capacidade, quando não toda. Existe uma tendência em acreditar que as mulheres conseguem preservar essa faculdade mais facilmente que os homens. Também em pessoas cuja ocupação principal não esteja diretamente relacionada com palavras ou números, como no caso de cirurgiões, fazendeiros, motoristas de caminhão, atletas e artistas, por exemplo, que conseguem manter essa faculdade com mais facilidade do que pessoas cujo trabalho seja abstrato e de muita solicitação mental, como contadores, programadores de computador, analistas de sistemas e etc. Entre essas duas classificações existe uma outra, que representa uma área de real perigo no que concerne a visualização, ou seja, o lado teórico do trabalho dessas pessoas, o acúmulo de papéis e de informações vitais para o próprio trabalho poderia levá-los à perda ou diminuição dessa faculdade. No entanto, essas são as pessoas que mais necessitam da visualização criativa para o sucesso de seu trabalho. Nessa categoria, vamos encontrar uma gama de atividades, como, por exemplo, advogados, professores, vendedores, pregadores clérigos e todos aqueles que precisam apresentar suas ideias e mensagens de maneira diferenciada. Este livro tem o propósito de tornar a visualização criativa acessível a todos. As necessidades peculiares de pessoas com esse tipo de dificuldade serão consideradas em particular, bem como as necessidades de outros grupos de pessoas. O plano geral é, contudo, destinado a todos. Algumas pessoas não conseguem visualizar claramente. Outras não conseguem controlar aquilo que visualizam. Outras ainda não conseguem nem mesmo produzir imagens mentais. Tais dificuldades são devidas, em alguns casos, a determinadas causas físicas, como distúrbios glandulares ou temperamento muito forte. Porém,
Na maioria dos casos, as dificuldades são decorrentes de hábitos mentais em detrimento da personalidade como um todo. Isso pode e deveria ser mudado. Os hábitos mentais são bem diferentes dos hábitos que envolvem coisas físicas, os quais, por sua vez, podem vir a criar dependências. Os hábitos dependem inteiramente da natureza emocional e se modificarão a partir do momento em que a natureza emocional deixar de sustentá-los, colocando-os em outra direção. A natureza emocional, sem dúvida nenhuma, irá mudar de direção, a partir do momento em que prefira um objeto de desejo contrário àqueles hábitos. Entretanto, é necessário que a natureza emocional realmente prefira o novo objeto. Não basta apenas que a mente racional descubra os motivos pelos quais o novo objeto deva ser preferido. Não basta tampouco que o novo objeto seja preferível em virtude de alguma lei espiritual. A natureza emocional deverá preferi-lo, senti-lo e vê-lo como seu mais desejado e imediato bem. Então, ela conseguirá superar qualquer obstáculo, a nível material ou não material, para ganhar, para obter aquele objeto, aquele bem. Essa verdade não se aplica apenas a algumas pessoas. Podemos afirmar que ela abrange toda a natureza humana. Ela pode ser uma grande fraqueza, pois, na verdade, a mente racional não poderá nos manter ligados àquilo que a natureza não deseja, como também poderá se transformar em nosso maior triunfo, nossa força, a partir do instante em que colocamos a natureza emocional à nossa disposição, a nosso serviço. A natureza emocional, na verdade, é como uma criança pequena, que apanha uma faca afiada ou qualquer outro objeto igualmente perigoso, sem saber que esse mesmo objeto pode lhe tirar a vida, pois está fascinada pela forma e pelo brilho do objeto. O que fazer num caso desses? Jamais tentar tirar à força a faca da mão da criança, uma vez que poderíamos machucá-la na tentativa de salvá-la. Geralmente, a melhor coisa a fazer nessa situação é pegar na outra mão da criança e, em seguida, oferecer-lhe algo ainda mais atraente do que a faca, talvez um brinquedo colorido ou qualquer outro objeto chamativo e inofensivo, ou quem sabe, até mesmo algo para ela comer, um pirulito, um chocolate e etc. Se esse novo objeto for convenientemente apresentado, em questão de segundos a criança soltará a faca. Independente do nosso nível de maturidade, dentro de cada um de nós habita uma natureza emocional criança. Talvez nosso interesse já não seja mais os pirulitos ou uma faca reluzente, mas toda vez que nos depararmos com o objeto certo, o mesmo princípio se aplicará. Para se obter sucesso na visualização simples, requisito preliminar indispensável para a visualização criativa posterior, são necessários 3 qualidades: resolução, concentração e paciência. São essas as qualidades que as pessoas dizem não ter mais à medida que envelhecem, embora essa teoria seja totalmente errada. Infelizmente, existem muitas pessoas jovens, recém-saídas dos bancos universitários, que já demonstram não ter mais essas qualidades como antes. Da mesma forma, existem outras pessoas, beirando os 80 anos, que ainda mantêm vivas e atuantes dentro de si essas mesmas qualidades. Sem dúvida, a elasticidade da mente é uma das melhores receitas para uma vida longa e feliz que o ser humano já descobriu. Geralmente, a perda dos poderes mentais, por tantos reclamada, implica tão somente na relutância inconsciente em que se esforçar para cultivar aquelas faculdades, assim como elas foram recebidas na infância. Existe aí
uma sensação indefinida de que algum esforço foi feito para que se adquirissem as técnicas, para que se imprimissem no cérebro um número de técnicas ligadas à vida diária. Todavia, a partir do instante em que a natureza emocional realmente capta o objetivo sublime e pleno de vida da nossa empreitada, o interesse vital e a grande vantagem de se obter e se recuperar essas faculdades mentais básicas, serão afastadas definitivamente todas as objeções inconscientes, a timidez, as restrições e a inércia. Pense naquilo que você mais deseja no mundo. Com o poder da visualização corretamente controlada e direcionada, isso poderá ser seu. Se, nesse momento, você encontra dificuldades para realizar a visualização, além da técnica do toque na testa, que já lhe oferecemos, pense muito naquilo que você deseja na vida. Não importa que agora você não consiga enxergar uma forma de obter o seu objetivo. Seus objetivos podem tanto ser materiais como não materiais. Reflita sobre eles. Fotografe-os da melhor maneira que puder e, acima de tudo, sinta na imaginação a sensação de possuí-los, a sensação de estar fazendo aquilo que você quer fazer com eles. Se você deseja um carro, imagine-se dirigindo esse carro. Imagine da maneira mais clara que conseguir os prazeres e as vantagens que esse carro que você tanto deseja pode lhe oferecer. Se você está pensando numa pessoa, imagine aquilo que diria essa pessoa, aquilo que faria na companhia dessa pessoa. Se você está desejando dinheiro, pense naquilo o que faz querer esse dinheiro. Tudo isso nada mais é, nesse estágio, do que simples e puro devaneio. Porém, é devaneio com um objetivo. Você está despertando a sua natureza emocional, incluindo seus níveis inconscientes. Para se conscientizar do quanto você deseja essas coisas, do quanto a sua natureza emocional as deseja, tente obter aos níveis máximos a sensação tanto quanto a imagem daquilo que você deseja nesses seus devaneios. Essas são as linguagens que os níveis inconscientes da psique conseguem entender. Se nesse estágio do seu processo de visualização você ainda não conseguir enxergar as imagens, então olhe para a coisa real, ou para algo que possa representá-la, numa foto, por exemplo. Não vamos nos esquecer do nosso místico oriental, ou do homem primitivo. As imagens e as figuras, símbolos, sempre serviram para representar muito bem qualquer coisa que um ser humano pudesse desejar. Talvez você esteja querendo várias coisas ao mesmo tempo, que aparentemente não têm ligação entre si. Não importa. Se você desejá-las igualmente, trate-as da mesma maneira. Agora, não é hora de racionalizar os seus desejos ou tentar padronizá-los. Sua preocupação aqui é com sua emoção, não com sua razão. Após um pouco de exercício, talvez muito pouco até, você sinta que realmente deseja trabalhar nisso. Você desejará, antes de mais nada, poder trazer os seus poderes de visualização até o ponto onde você conseguir utilizá-los de forma criativa. Pense no que você mais quer no mundo. Ótimo, mas não vá abandonar os seus devaneios agora. Os níveis inconscientes da sua mente representam algo que você realmente não conhece, não tem consciência, e talvez existam dentro de você algumas aparas, alguns cantos obscuros para serem clareados. Não se preocupe com isso agora. Faça essa limpeza de vez em quando apenas. Em outras palavras, reviva os seus devaneios. Nesse momento, você já está pronto para começar a visualizar. Tente começar com uma figura geométrica. Entretanto,
Se você escolheu uma forma, não desista dela, nem troque-a por outra até ter obtido sucesso com aquela mesma forma ou figura. Resolução, concentração, paciência. Se você se distrair, ou se sua mente lhe oferecer uma imagem diferente, não se aborreça nem desanime. Recomece o trabalho. Existem muitas maneiras de você se ajudar. Por exemplo, realizando este exercício num local bem escuro. Dê cerca de 1 minuto para que todas as imagens aleatórias que estejam surgindo em sua mente se clareiem. Feche os olhos, mas não os pressione com força. Toque o ponto de visualização em sua testa e, se quiser, você pode colocar as mãos suavemente sobre os olhos, mas sempre com muito cuidado para não pressionar o globo ocular. Ao conseguir visualizar a sua primeira figura, mantenha-a firme nesse ponto. Não permita que ela se transforme em outra imagem, a não ser que você deseje essa outra imagem. Então decida qual será a próxima e realize a mudança imediatamente, como por exemplo, de um círculo para um triângulo, de um triângulo para uma estrela. Se você deseja prosseguir com algo mais complexo do que simples formas geométricas, digamos assim, com cartas de baralho ou com os signos do zodíaco, você deverá praticar tanto quanto com as figuras mais simples. Se por acaso você encontrar dificuldades em visualizar de olhos fechados, tente outros métodos. Um deles sugere que você tenha diante de si uma superfície lisa e preta, de pelo menos 30 centímetros. Sobre essa superfície preta, você irá tentar visualizar em branco a forma desejada, como se fosse um desenho de giz sobre o quadro negro. Desnecessário dizer que nessa operação você deverá permanecer de olhos bem abertos. Outro método que ajuda muito é o de contemplar uma cena comum à luz do dia. Por exemplo, o movimento da rua visto da janela do seu quarto, ou a sala de jantar da sua casa. Fixe os olhos nessas cenas rotineiras e tente de repente enxergar uma estrela, um círculo ou qualquer outra forma se sobrepondo ao cenário que você contempla. Essa imagem dura apenas alguns instantes, mas servirá para que você se conscientize da realidade interna de sua visualização. A visualização criativa não é um truque ótico. Tão logo você consiga realizá-la, seja com as mãos sobre os olhos, seja olhando para o quadro negro à sua frente, você será capaz de repeti-la tantas vezes quantas se fizerem necessárias.